Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com o Raul Moreira, CEO da Alelo, sobre o avanço da empresa no setor de pequenas e médias companhias. Raul, a Alelo é uma gigante, mas boa parte dos clientes é de grandes empresas. Qual é essa porcentagem? Quantos são grandes empresas, quantos são pequenas empresas e o que vocês estão fazendo para tentar trazer as pequenas e médias para dentro da sua base? Perfeito. Carlos, quase 80% do nosso volume, ele advém de grandes empregadores, de grandes empresas, né? Isso é uma preocupação muito grande, estratégica nossa, porque nós temos um desafio e estamos nos provocando em relação a esse desafio de buscar como colocarmos o nosso portfólio também à disposição das pequenas empresas. Eu acho que esse é um desafio do Programa de Alimentação do Trabalhador, de toda essa legislação de benefícios, como levar e estabelecer dinâmicas para que o pequeno empresário também tenha acesso a esses benefícios da lei, a todas essas possibilidades de melhorar a relação com os seus funcionários. Então, eu diria que hoje talvez é um dos desafios mais estratégicos da Alelo, combinar a interiorização da sua atuação, porque o interior também do país, ele carece muito de informação e de possibilidades de acesso a esses benefícios, está muito concentrado nas grandes capitais, as estatísticas mostram isso, tanto de alimentação como de outros benefícios, como também levar isso aí para os pequenos empresários. Essa interiorização, eu gostaria de saber, você falou que está muito concentrado nas grandes capitais. Quanto que hoje está nas grandes capitais e quanto que é no interior do Brasil? Olha, se nós olharmos em relação ao Sudeste e o Sul, né, eles concentram praticamente quase 80% também de todo o volume financeiro de benefícios. Essa é a nossa estimativa como mercado, né? Nós olharmos o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, o nível de utilização desses instrumentos de política de recursos humanos ainda é relativamente pequeno, tá? Isso, na verdade, nos impõe um desafio e um incômodo. Nós estamos bastante incomodados com isso. Por isso que a gente tem desenvolvido estratégias de ir para o interior, de ir para o Centro-Oeste, de ir para o Nordeste e estabelecer dinâmicas de divulgar melhor as possibilidades da lei, as possibilidades da plataforma de benefícios. Há uma concentração dupla aí, uma em grandes empresas e outras em grandes centros. Isso gera um incômodo, isso gera uma diretriz estratégica dos nossos acionistas para que a gente busque alternativas para mudar esse quadro. Então você tem dois desafios, que é avançar sobre as pequenas e médias e avançar nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Esse é o desafio. Perfeitamente. Só para fazer um corte, o que você considera uma empresa pequena e média? De quantos funcionários? Perfeito. Normalmente, isso depende da política de cada instituição financeira, mas quando as instituições financeiras têm dinâmicas um pouco similares em relação à classificação de pequenas, médias e grandes empresas. Nós classificamos uma pequena empresa faturamento até 10 milhões ano, tá? Então, nosso objetivo aí é buscar essas empresas que elas utilizam pouco os benefícios. O nível de penetração é baixo ainda, né? E isso se intensifica muito mais no interior. Quando a gente olha pequenas e médias empresas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o nível de utilização ele é até razoável. E por que aqui no interior não é? Falta de informação? Falta de informação, falta de, na verdade, nós estabelecemos uma dinâmica de visitarmos esses clientes, de trabalharmos em parceria com os bancos, né, que são os nossos parceiros nesse sentido, e principalmente divulgação. Eu diria que a forma de colocar por um grande empresário a questão de benefícios, normalmente ele tem um departamento de recursos humanos, um departamento jurídico, e isso aí facilita muito as análises daquilo que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, o que ele quer implementar, né? Veja que quando você vai para uma média ou inclusive para uma pequena empresa, às vezes quem decide as políticas de recursos humanos é o dono da empresa, né? Então o nosso desafio é como chegar de uma forma simples, rápida, objetiva, usando muitos canais digitais, usando muito mídia no interior, usando muita visita a clientes, uma dinâmica comercial diferente, para que esse dono da pequena empresa veja, eu também posso conceder benefícios aos meus funcionários. Na minha opinião, existe uma assimetria formada pela dinâmica de mercado em que um
um mesmo empregado do mesmo nível salarial e do mesmo nível hierárquico de uma pequena empresa não está tendo ainda todos os acessos que a lei permite, que a estrutura hoje do mercado brasileiro permite de benefícios, do que o mesmo funcionário, só que a vantagem que ele está, ou a sorte dele é que ele está numa grande empresa. Essa assimetria é que é o incômodo da Alelo de levar isso para o interior, de levar isso para as pequenas empresas. Nesse ponto, vocês usam a capilaridade dos bancos controladores? O Banco do Brasil e o Bradesco, acredito que são os bancos que mais têm presença geográfica no Brasil. A gente brinca que às vezes qualquer cidade tem que ter uma pracinha, um coreto e uma agência, ou do Banco do Brasil ou do Bradesco. Perfeito. Vocês estão usando vocês conseguem essa sinergia, aproveitar isso? Não só com os bancos sócios, tá? A Alelo é uma empresa especializada que ela se alinha, ela usa canais de bancos de uma forma geral. Nós temos outros bancos que são muito importantes na formação do nosso portfólio, que não necessariamente são sócios. Mas a resposta é sim, os bancos sócios nos ajudam muito, tem muita capilaridade, muita expertise, muita presença nacional, né? Assim como os nossos outros bancos parceiros, né? Então, cada vez mais, o nosso intuito é fazer com que esse conceito de benefícios chegue aos mais diversos rincões do país. Esse é o nosso desafio. Mas o que vocês estão fazendo para que isso chegue? Principalmente... Como convencer esse pequeno empresário que não tem esse acesso aos benefícios ou não fornece esses benefícios aos seus funcionários, como convencê-lo de que é bom fazer isso? Como é que vocês estão fazendo? Bom, primeiro nós estamos implementando um amplo treinamento da força de vendas dos nossos parceiros comerciais, né? Vejam que essa questão de benefícios, como tem uma expertise muito alta, por isso que existem empresas especializadas para isso, como a Alelo, né? Você precisa criar dinâmicas de treinamento que sejam mais simples e sejam mais fáceis das pessoas propagarem as vantagens da reforma trabalhista, dos benefícios, das soluções de produtos que nós temos. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é começar a usar mais mídias regionais. Nós não estamos usando tanto as mídias dos grandes centros e estamos começando a trabalhar mais formas de comunicação mais voltadas para o interior e voltadas para alguns determinados segmentos, né? Encontros, dinâmicas de workshops regionais, né? Estamos evitando fazer nas capitais e estamos começando a fazer, eu tenho viajado muito pelo interior do país, fazendo encontros regionais com clientes, com gerentes de bancos, no intuito de promover a questão de benefícios e soluções da Alelo. Que eles expliquem para os clientes, que eles expliquem para os pequenos empresários. Isso. E normalmente a gente coloca, às vezes, 50 pequenos empresários, eu tive várias dinâmicas sobre isso aí no interior do país, o nível de surpresa deles do que eles podem fazer em relação à legislação, em relação à tecnologia que a gente coloca à disposição dele, é muito alto, é muito alto. E, normalmente, um dono de uma empresa que tem 20 funcionários, ele acha assim, não, mas eu posso implementar um programa de benefícios? Eu volto assim, você deve implementar, porque você não pode deixar o seu funcionário ter uma condição diferente de um funcionário de grande empresa. Você tem que tentar preservar os seus melhores funcionários e usar isso aqui como uma política de retenção e de reconhecimento dos seus funcionários. E qual é a taxa de conversão que vocês têm? Olha, nesses workshops? Nós temos conseguido uma taxa de conversão que está até me surpreendendo positivamente, né? Em torno de 20% a 25% logo de cara já manifestam interesse, alguns já querem estabelecer o piloto dos produtos, né? Porque é um mercado novo, é uma questão nova para eles, né? E a nossa estratégia não é vender os produtos, a nossa estratégia é dar subsídios para a política de recursos humanos, para soluções de retenção, soluções de combate à obesidade, saúde dos funcionários, evitar a questão da falta do funcionário por problemas de saúde. Então, nessa estratégia aí, ele vê que ele pode ter na Alelo um parceiro importante para reforçar a sua política de bem-estar dos seus funcionários. Qual o potencial desse mercado de pequenas e médias, Raul? Você acha que pode acrescentar quanto ao faturamento da Alelo? Veja bem, metade dos empregos estão nas pequenas e médias empresas do Brasil. Então isso já mostra o potencial. Se a gente não conseguiu penetrar na outra metade, né, de uma forma intensa, o mercado de benefícios, as soluções, veja o tamanho de potencial. Isso está um pouco também na questão de que eu vejo que o mercado vai crescer muito com a legislação, com a nova legislação com a trabalhista,
com o avanço das tecnologias e com esse desafio que a Alelo se impõe de levar essas soluções para outros mercados dentro do Brasil. Você acha que a Alelo negligenciou esse mercado durante esses anos todos? Não, não foi a questão de negligenciar, foi a questão de demanda dos clientes. Como eu falo, os grandes clientes, eles formam essa demanda mais facilmente. Os pequenos clientes precisam entender qual que é a demanda e quais são as possibilidades deles, né? São desafios por fases da empresa, mas isso não é a Alelo, isso é o mercado de benefícios, tem uma penetração baixa ainda no segmento de pequenas empresas. Os reguladores vêm nos desafiando em relação a isso aí. Isso é uma questão do desafio da política de benefícios, dos programas de benefícios no Brasil. É como levar esses benefícios corporativos para as pequenas e médias empresas. Vocês lançaram recentemente um produto para o agronegócio, que acho que casa um pouco também com esse projeto de interiorização, né? Uhum. Conta como é que funciona esse produto, o que ele vai ter? Na verdade, Carlos, ele casa totalmente com essa estratégia. Ele é um bom exemplo de como que a gente precisa chegar para determinados segmentos e determinadas regiões do país de empregadores que possuem, às vezes, 200, 300 funcionários na sua cadeia lá de negócios, de agronegócio, né? No qual ele não conhecia as possibilidades que ele poderia conceder de benefícios aos seus empregados, né? O que é o produto? O produto, na verdade, customiza principalmente o ajuste de legislação, de enquadramento contábil, por exemplo, um produtor rural, às vezes, ele opera como pessoa física, ele tem esse direito de operar como pessoa física, né? Ele fala assim, eu tenho 300 funcionários aqui, 200 funcionários. Tudo na pessoa física. Na pessoa física, mas a legislação permite isso, tá? O que nós fizemos? Nós tivemos que adaptar todos os nossos processos para que falasse assim, não, você é um produtor rural, tem 200 funcionários, agora o fato de você ser uma empresa ou ser um produtor rural, no segmento de agronegócio, não impede de você conceder esses benefícios, né? Você tem um cadastro de empresa individual, você pode conceder esses benefícios. Então, é um exemplo muito pequeno sobre como que a questão de esclarecer informações, adaptar os nossos processos, adaptar o nosso discurso, customizar um pouco os nossos produtos e a forma como a gente coloca isso para que os empregadores possam, independente do tamanho, independente se ele é uma pessoa jurídica ou pessoa física para determinados segmentos, ele possa conceder para os seus funcionários esses benefícios. Isso começou quando, esse produto? Isso nós estamos lançando agora neste mês de abril. Está sendo lançado agora, em abril. Isso, exatamente. Que dia que vocês lançam? Está divulgando em primeira mão aí. Que dia que vocês lançam o produto? Nós estamos lançando no final do mês de abril e vamos, ao longo de maio, começar os workshops, agora uns workshops um pouco diferentes, nas regiões mais agrícolas, né? Nas regiões de agronegócio, né? Na onde os produtores rurais têm muitos funcionários. Por exemplo, o funcionário precisava de uma solução para prover alimentação para sua família. Nós estamos expandindo o credenciamento dos estabelecimentos comerciais, dos pequenos mercados nessas regiões. Então, é todo um trabalho de forma integrada com os bancos sócios e parceiros, no intuito de levar soluções de benefícios para esse segmento. Falando em agronegócio, foi o setor que mais puxou a economia no ano passado. Desse crescimento do PIB de 1%, 0,7% vieram do agronegócio. Como é que é a tua expectativa para a economia brasileira para esses próximos anos, Raul? A crise pegou vocês? E como que você enxerga agora o futuro? Nós somos uma empresa com uma relação muito forte com a questão de emprego, né? Então, logicamente, nós sofremos, como toda a economia brasileira, na questão do arrefecimento, da questão da empregabilidade, né? Isso a gente viu com muita intensidade e trabalhamos de forma muito conjunta com os nossos clientes, percebendo isso e até dando alternativas de como é que ele pode otimizar melhor nessas situações, né? O que eu estou vendo agora é uma perspectiva bem diferente, né? Há uma certa, em alguns segmentos, a gente vê uma perspectiva de contratação, eles estão nos procurando, querendo intensificar os benefícios para os seus funcionários, ampliar a quantidade de funcionários na empresa. Os números já começam a mostrar que o emprego formal está voltando, isso é fundamental para a nossa economia. Lógico que a ocupação das pessoas e a geração de renda é muito importante, esse índice estava melhorando.
O que me trazia uma certa preocupação era o índice de emprego formal, porque ele é uma peça-chave nesse processo de recuperação da economia. Agora sim, a gente começa a ver um horizonte em que as fábricas estão pensando em contratar, as construtoras, incorporadoras estão pensando em contratar e os números já começam a mostrar uma perspectiva muito positiva. Na crise, vocês perderam muitos usuários? Olha, na verdade o que a gente viu foi muita gente sendo demitida, porque a gente percebe essa demissão porque nós somos a solução de benefícios para os empregados. A pessoa é demitida, ela perde o benefício. Exatamente. Então a gente percebia isso muito rápido. Aliás, a gente percebe até antes das estatísticas essas variações de mercado, né? Como nós temos uma participação importante no mercado de benefícios, a gente consegue saber se o mercado está demitindo ou se o mercado está contratando. O que eu te falo agora, com certeza absoluta, que o mercado está contratando. Na crise, quantos clientes vocês perderam? Olha, de pessoas foi quase 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas perderam os benefícios por conta de demissões. Do desemprego. Isso, exatamente. E agora está retomando. Está retomando forte. Quanto tempo você acha que demora para voltar a ganhar esses 500 mil usuários novamente? Olha, isso depende muito das condições macroeconômicas, né? E também algumas condições aí nós temos um cenário político que precisa ainda ser estabelecido e mostrar qual vai ser a dinâmica do próximo governo. Mas o que eu diria é que o mercado, nos próximos 2 anos, ele deve mostrar índices importantes de recuperação se a gente não tiver outros ou alguns problemas aí no meio do caminho, né? Se a gente continuar nessa estratégia que está sendo adotada, principalmente na questão macroeconômica do país, né? Então eu vejo a perspectiva. Emprego formal, ele é muito fácil de perder posição, ele é difícil de recuperar. O empresário, que é o que a gente vem conversando, ele pensa 2 vezes em contratar porque ele quer ver um pouco o horizonte, um pouco ali na frente. Porque quando ele contrata um empregado, ele não contrata para ficar muito pouco tempo, né? Ele não consegue contratar para 1 mês, né? Apesar que a reforma trabalhista está flexibilizando isso, né? Ele quer fazer um plano mais de longo prazo. Então, o que a gente está vendo assim, passamos por um período doloroso, mas agora as perspectivas, inegavelmente, você vai ver nas estatísticas, porque eu consigo ver muito antes, a perspectiva e o desejo dos empregadores de começarem a contratar. Tá ok. Raul, caminhamos agora para o final do programa e eu sempre deixo espaço para o convidado falar, mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Por favor, o espaço é seu. Bom, o que a gente vê hoje no mercado brasileiro é uma nova janela de oportunidade, muito importante, que é essa questão da retomada da economia, a retomada da confiança dos empresários, da questão de contratação, empregabilidade, renda voltando. Então, eu diria que nós estamos ganhando uma janela belíssima de oportunidade e importante todo o engajamento da sociedade. Questões importantes de marcos regulatórios estão sendo traçados. A reforma trabalhista, volto a falar, é um dos marcos mais importantes de regulação que a gente já teve recentemente no mercado. E nós vamos viver o benefício dela nos próximos 10, 20 anos. E que venham outras reformas importantes para que a gente ganhe uma economia muito mais dinâmica. Tá ok. Muito obrigado, Raul. Tá ok, muito obrigado. Agradeço novamente a presença do Raul Moreira e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.